Check the mic and make sure it sound right, boys. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast produzido pelo Coletivo OU e dessa vez apoiado pela Universidade Federal de Uberlândia, a partir do edital PIAC Estudantil, Programa Institucional de Apoio à Cultura. Aqui quem fala é Kleber Maronese, Paulo Vitor Delmindo e Cedson Cabral. Essa série sobre arte, liberdade e sexualidade procura encontrar as diversas relações entre esses três termos, a partir dos relatos de 4 artistas convidados. E hoje a nossa convidada é Lara Pires, graduada em teatro na Universidade Federal de Uberlândia, pesquisadora no campo de atuação, atriz, sonoplasta, DJ, dramaturgista e roteirista, produtora cultural, criadora de conteúdo digital, oficineira, presidente da Associação Acadêmica das Atléticas das Artes de Uberlândia e muito mais coisa. Uau! Ei, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz pelo convite. Tenho um carinho enorme por vocês, pelo projeto de vocês. E vamos conversar. A gente que tá feliz demais de te receber aqui hoje. Muito, muito obrigado por se dar um tempinho e vir aqui. Eu queria começar perguntando, quem é Lara Pires? Conta pra gente aí, se apresenta um pouquinho. Essa pergunta existencial, quase, né? Mas é isso, gente. Estou me formando uma pessoa todos os dias. Eu acho que hoje essa pergunta ela vem mais para um lugar profissional. Então, eu sou uma menina de 24 anos, uma menina-mulher de 24 anos, uma mulher lésbica, atriz, graduada na Universidade Federal de Uberlândia e agora uma desempregada assumida. E aí, estudante, pesquisadora das sexualidades, interessada pelo mundo. E é isso. Uma DJ, sonoplasta, agora roteirista, cineasta. E o que a vida for me dando aí, a gente vai enfrentando aos pouquinhos. É isso aí. Lara, vamos então começar as nossas perguntas. Vai ser um bate-papo mesmo, fica tranquila, vai respondendo o que você quiser e vamos embora. Quem que é Lara Pires em relação à arte, suas vivências, os projetos que você tem? Quem é Lara Pires em relação à arte? Eu faço teatro desde muito nova. Tenho uma família extremamente artística, apesar de ser uma mãe professora e um pai mecânico. E com o tempo eu vim descobrindo paixões e um desejo muito grande em ser vista, em ter um lugar, um espaço de fala, ser ouvida pelas pessoas, principalmente porque venho de uma criação extremamente católica e o peso de ser mulher no mundo de hoje ele é muito complicado. Então, hoje, eu sou uma mulher artista que é muito preocupada com a minha própria resistência no mundo. Então, todos os meus trabalhos eles refletem questões minhas, pessoais, que eu acredito que são questões de mais pessoas. Ele reflete militâncias, eu acho muito importante nisso. Então, atualmente, eu acredito que o meu trabalho está muito relacionado em quem eu sou e qual o espaço que eu estou querendo buscar no mundo. E as melhorias também, né? Um lugar de resistência mesmo e de identidade. O meu trabalho, então, ele se resume a isso hoje, atualmente. Isso aí, essa é Lara Pires em relação à arte. E alguns projetos assim que você desenvolveu, se você quiser contar um pouco mais pra gente, assim, a trajetória, como que você começou, onde você se aventurava e onde você está hoje, assim, um pouco desse processo. Massa, então. Eu fui extremamente influenciada pela minha irmã a ser artista, né? Eu sou a irmã mais nova de 3 pessoas, o Matheus e a Laís. Minha irmã também é formada em teatro. E a primeira peça de teatro que eu assisti na vida foi uma peça que ela fez, O Alto da Compadecida. É um clássico, né? Demais. Eu fiquei apaixonada pelo que eu tinha visto. E ela fazia um personagem que é um palhaço, que nem tem, assim, filme e as histórias. Eu não tinha lido ainda, né? E eu me apaixonei pelaquela manifestação humana que estava rolando ali, aquele calor. E falei, poxa, quero fazer isso também. Para alegria / tristeza do meu pai, que ia ter 2 filhas formadas em teatro, né? Todo mundo querendo lá uma médica, advogada, enfim, essa tríade. E aí eu fui extremamente influenciada, então, pela essa veia artística da minha irmã. E aí eu vim
estudando isso, toda vez um pouco mais curiosa, fui para a escola pública me abriu uma porta incrível num projeto do governo federal chamado PEA Juventude, que na época falava sobre sexualidade e a importância de falar sobre isso dentro da escola, principalmente por causa dos assuntos das doenças sexualmente transmissíveis, das questões de gênero, sexualidade, orientação sexual, que, na verdade, na época ali, 2009, era muito pouco falado, assim, pelo menos ali no meu nicho, né? Na cidade pequena, então nós falávamos muito pouco sobre isso. Então, esse projeto, quem coordenava era minha mãe, e eu estudava na escola que a minha mãe dava aula, então foi complexo até durante um tempo. E lá eu inaugurei o primeiro grupo de teatro de guerrilha, que eu falo que foi o Artimanha, bem grupo de teatro de escola, né? E ali a gente começou a ler textos de teatro e fomos, enfim, um grupo de pessoas se juntou, apaixonando cada vez mais por aquilo. A partir desse grupo, eu entro para uma das companhias mais bem requisitadas da cidade, que é a Companhia Máxima de Teatro. E aí, depois de um tempo, eu vim para Uberlândia para me formar mesmo, academicamente. E aí, me formei agora em teatro e estou desenvolvendo um trabalho agora, por causa da pandemia, um trabalho remoto. E aí, eu comecei a me aventurar na área do cinema, porque eu acho que era um dos modos que a gente teve de fazer nesses últimos 2 anos. Todos esses trabalhos relacionados à pesquisa que eu fazia, que era da autoficção, na escrita de crônicas que eram baseadas em coisas que eu tinha vivido na minha vida. E, basicamente, os outros trabalhos estavam baseados na minha pesquisa de TCC, que falava sobre a sexualidade feminina na cena. E aí, esses trabalhos, inclusive, estão disponíveis no YouTube, que é o Versos do Subverso, e 3 Luas, que são os meus 2 últimos trabalhos, meus 2 curta-metragens. Eu tenho um carinho muito enorme por eles, assim. Eles vieram num momento de muita necessidade. Na pandemia, eu achei que eu ia ficar louca, assim, sem fazer alguma coisa, sem poder ir pro teatro, sabe? Tinha os encontros lá do nosso bloco, a gente tinha pessoas, e aí foi um meio que eu achei de respirar nesse meio da pandemia. Acho que, pegando esse gancho já da sexualidade que está no meio dos seus trabalhos, da sua arte, quem que é Lara Pires, então, em relação à sexualidade, identidade de gênero? Conta pra gente, Lara Pires, e a sexualidade. É muito legal, né? Por causa do convite de vocês, eu tive a curiosidade de dar uma pesquisada nas minhas coisas, assim. Peguei a pesquisa da CNPq que eu tinha feito há 2 anos atrás e fui lendo o quanto que foi evoluindo, né, isso na minha vida, assim, o entendimento sobre isso. Sexualidade, hoje, para mim, é sinônimo de vida. Porque eu acho que nós estamos em contato com ela desde o momento que a gente nasce. Sexualidade é basicamente como a gente lida com o mundo e com as pessoas. Então, é o que você é. Você é sexualidade. Só que não foi desde sempre que eu achava isso, né? No início, assim, do meu aprendizado, sexualidade para mim era uma coisa totalmente virada para o sexo, o prazer, o gozo, né? E aí eu fui estudando e fui me entendendo também enquanto mulher. Aos 13 anos eu me assumo uma mulher lésbica dentro da minha casa, assim. Foi bem difícil a sensação, foi péssima a resposta, né? Não foi uma resposta de primeira mão carinhosa. Acredito que essa experiência, infelizmente, é bastante comum para as pessoas que não estão nesse lugar da heteronormatividade. E na necessidade de me posicionar enquanto mulher lésbica, desde muito nova, eu não tinha nem beijado uma menina quando eu me assumi. Ou seja, eu poderia estar totalmente errada daquilo, mas eu acho que é intrínseco, a gente sente, né? E eu lembro que eu tinha várias amizades, e uma amizade, inclusive, me falou uma frase que me deixou muito marcada, que era que nós, pessoas homossexuais, enfim, nascemos sabendo guardar segredo, né? E eu não queria continuar fazendo isso. E aí, novinha, já me assumo. E aí, eu começo a trabalhar para que as pessoas me respeitassem nesse lugar, porque é muito difícil. A minha mãe, no discurso, a sociedade vai ser muito dura com você. E vai, mas não é só porque eu sou uma mulher lésbica. É porque eu sou uma mulher e porque eu sou humana também.
Então, as dificuldades do mundo, elas sempre estão pairando por aí. Mas é isso. E aí, sexualidade, para mim, então, é basicamente tudo. Eu vivo por ela, as minhas relações sociais, elas acontecem por conta da sexualidade, porque é uma questão até de autoconhecimento mesmo, de excentralidade. Eu acho que a gente se entende enquanto ser humano quando a gente entende sobre a sexualidade mesmo. E Lara Pires é uma mulher lésbica, assumida desde os 13 anos, que está procurando se colocar no mundo, se impor até um pouco, sabe, gente? Porque é bem difícil, eu acho que vocês sabem disso. A gente imagina. Eu achei muito legal que na sua história aí, em relação à sexualidade, a gente já identificou um pouco da nossa próxima pergunta, quando você fala que não queria mais esconder, não queria mais ter esse segredo, não queria mais conviver com isso. Então responde pra gente agora quem é você em relação à liberdade. Quando você se sente livre e quando você se sente não livre. Legal. Eu acho que existem muitas interpretações do que é liberdade, né? É uma condição do ser humano, eu acho que em primeira mão. Mas é essencial que nós, em uma hora ou outra, é essencial que a gente se sinta livre. E a liberdade, ela está no lugar da própria essência também, né? Não sei, eu acho que talvez se sentir dono de si mesmo, principalmente, e poder fazer as suas coisas, né, gente? Poder se posicionar, ser livre é poder estar no mundo assim como você acredita que você veio para ele. Então, liberdade para mim é uma coisa, inclusive, até um pouco complexa, porque até na conversa que a gente teve antes, eu falei, gente, talvez é porque é isso, né? Eu acho que eu sou livre, mas no final das contas eu sou totalmente presa por um sistema, por tudo. Então vai perguntar para mim o que é liberdade, eu vou falar um monte de achismo aqui, porque eu me considero uma pessoa, entre aspas, livre, mas aí eu tenho um governo, um sistema que me molda. Então eu não sei hoje até que ponto eu sou quem eu gostaria de ser, caso não tivesse isso. Então, é isso. Na verdade, é porque a gente é afetado o tempo todo pelas coisas, né? Então, ao mesmo tempo que eu acho que a liberdade é uma coisa importante, eu também acho que é uma coisa que a gente acredita que existe para se sentir um pouco melhor, eu acho, no final das contas. Então, é bem isso. É até engraçado falar isso, mas é isso, assim. Liberdade, para mim, é uma sensação. E uma forma da gente enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar de um jeito mais fácil. E muitas vezes uma sensação construída por nós mesmos. Exatamente. Sem nenhuma garantia de liberdade. Exatamente. Sem nenhuma garantia de liberdade. E tem algum momento que você não se sente livre, assim? Tem. Espaços, momentos. Sei lá. Não me sinto livre na igreja, porque eu não posso levantar... Bom, na católica, pelo menos, que eu não posso levantar a hora que eu quero. Eu não posso falar a hora que eu quero. Eu tenho que escutar. Mas eu entendo, né? E respeito bastante. Eu tenho alguma sensação de prisão também em algumas conversas com algumas pessoas, muito reacionárias. Tenho uma sensação de prisão no meu país, com a censura, né, artística, principalmente. Então, existem muitos lugares os quais eu acho que não sou eu, como um monte de gente se sente preso também, assim. E é ruim, né? Que você se sente não livre em um lugar que você deveria ser livre. Mas é mais isso. E, principalmente, eu não posso esquecer que, às vezes, eu me sinto presa também perto dos homens. Eu me sinto presa mesmo. Eu acho que é essa palavra. Sim. Legal. A gente fica aqui sem saber quem vai falar agora. Então, para você, queria saber o que é arte. Essa palavra complexa, né? Arte. O que é arte para você? Você já se perguntou isso? Já! Você não acha uma falta de educação perguntar isso para outra pessoa? A pessoa se dispõe a vir até aqui e ainda perguntar. Dá pra gente escrever 5 TCC aqui agora. Ai. É uma manifestação humana puramente incrível
E é isso que eu tenho para dizer. A arte, para mim, ela é muita coisa, ela é híbrida, ela é diversa, ela é onipresente, ela é onipotente, ela é sobre existência, ela é sobre o indivíduo, ela é sobre liberdade, ela é sobre sexualidade, ela é sobre tudo, assim. Então, o que é arte? Eu fico me perguntando isso, eu acho que todos os dias. E eu acho que um dia que alguém responder pra gente e convencer todo mundo de uma única resposta, a arte vai perder o sentido. Essa pessoa vai estar errada. Com certeza. Você acha que a gente consegue dizer em algum momento o que não é arte? Eu também acho que não. Porque eu acho que depende muito da leitura, né? Porque eu acho que você dizer o que é o que não é, você está baseado na sua formação, na sua criação, na sua própria cultura. Então, o que é arte, entre aspas, pra gente aqui, pode não ser na China, por exemplo, pode não ser em algum país diferente do nosso, que tem uma cultura diferente da nossa. É por isso que quando vocês me perguntam o que é arte, é uma manifestação humana maravilhosa. É humana. Isso, né? Acho que eu nunca vi um animal fazendo arte da maneira... É um animal, na verdade, sim, né? O animal, nós. Mas é isso. A arte está no lugar da manifestação. Isso aí. Eu acho que na hora que a gente começar a dizer o que não é arte, a gente cai em um outro lugar muito perigoso. É muito perigoso, inclusive, eu acho. É uma discussão que foi muito calorosa que a gente teve uma vez num congresso que eu participei, com essa pergunta, que eles estavam falando sobre o gosto dentro da arte, né? Quando você vai no espetáculo, você vai numa exposição e você faz um balanço do que você gostou e do que você não gostou, tanto que isso é complexo, é complicado, né? Então, o que você vai dizer que é bom, o que não é bom é diferente para você, que vai ser diferente para o Cedson e para todo mundo que está nessa sala aqui. Então, eu acho que o lugar da arte também está aí, sabe? Se a gente define ela, perde sentido. E como esse podcast tem 3 assuntos e um deles é liberdade, eu acho que quando a gente fala o que é alguma coisa ou não também, a gente está brincando com a liberdade dos outros também, né? Eu acho que a gente pode fazer essa relação, já que a gente está tratando tanto da liberdade aqui. Sim, é legal que essa pergunta do que não é arte está pairando pelo nosso podcast aí, pelo menos nas entrevistas que a gente fez, e a gente chegou nessa questão mesmo sem pré-determinar ela, assim, porque é massa a gente pensar, porque se a gente afirma uma coisa, por que não aquela outra coisa, sei lá. Você coloca bem dentro de uma caixinha, né? Quando Sim. você afirma uma coisa, você define essa coisa. E definição não tem a ver com diversidade, eu acredito. E a arte é uma coisa que... sei lá, gente. Posso fazer uma pergunta para você? Quando eu falo arte, você pensa em quê? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? É muito difícil, dá um bloqueio, né? Dá. Eu, com certeza, na minha cabeça vem uma peça de teatro, mas pode Sim. ser que para um músico, por exemplo, venha uma grande canção, não sei. Pois é. É muito complexo isso, assim, eu acho, sabe? Sim. É muito Mas é expandido. legal. Muito expandido, mas é legal. Talvez vai por esse lado, sabe? De fazer um estudo social do que as pessoas pensam quando você fala arte, sabe? Sim, e eu acho que em todas as áreas das artes tem essa discussão. Sei lá, o que é teatro? Eu já vi um documentário muito extenso que ninguém chegou a uma conclusão do que é teatro, sabe? E é muito louco isso. Porque ao mesmo tempo que é tão amplo e particular, quanto mais a gente pensa, mais a gente não consegue achar a resposta, né? Porque a gente entra em vários caminhos. E aí a gente percebe que é uma coisa tão ampla, tão diversa, que é muito difícil definir realmente. Colocar em palavras, então. Porque eu acho que a arte foi criada como uma forma de expressão para expressar aquilo que a gente não conseguia antes. E já existia a palavra. Então, assim, a arte talvez não consiga ser expressada por meio da palavra, talvez, né? A gente tem que pensar assim. Não, é muito legal você falar isso, que se você pega na história, lá atrás mesmo, nas artes rupestres, por exemplo, o desenho era uma forma de explicar algo que tinha acontecido externamente ali. Bom, tem relatos de que são encontrados vários desenhos desses dentro de cavernas, por exemplo. Aquilo ali é uma manifestação artística que, de certa forma, ajudou nós evoluirmos enquanto seres pensantes. Então, eu acho que a arte está nesse lugar de ser
como é que fala, gente? Um estímulo para que a gente pense. Então, quando você fala sobre o pensamento, eu acho que é isso, assim. Nossa, fomos lá atrás, né, velho? Caramba. Não, e é muito legal também, porque se a gente pensar nessa arte rupestre, eles já estavam fazendo arte sem saber o que era arte. Exatamente. Sem precisar E é definir, muito- eles não sim. tinham definição, porque Sim. eles, assim, não existia a língua, o idioma, né, também, assim, eles Mas a gente tá comunicavam fazendo arte sem saber o que é arte, Até então tá tudo hoje. certo. até hoje. Meu Nossa. Deus, será que a gente evoluiu? Evoluímos mesmo, temos essa certeza? Eu acho que quando a gente fala de arte como estímulo, a gente cai nessa coisa também de achar a definição e depois ela não vai fazer mais sentido se tiver uma definição de verdade, que eu acho que a gente tá nesse lugar, enquanto artistas, de questionar tudo que a gente vê. Acho que a arte tá muito nesse lugar. Eu acho que a gente falou isso na sua pré-entrevista, de que eu faço arte porque eu me incomodo com alguma coisa. E aí, a partir do momento que eu não me incomodar mais, também não faz mais sentido eu fazer arte. Porque ela não tá mais ali pra engatilhar ninguém, não tá ali pra incomodar ninguém. Eu até acrescento um pouco nisso que você fala, assim, porque arte pra mim também não tá muito, tá muito nesse lugar de tipo, olha, algo me incomodou, então eu vou falar sobre isso, mas eu sou uma pessoa extremamente romântica no trabalho, né? Porque na vida eu acho que as pessoas não concordariam muito com essa afirmação. Mas eu sou extremamente romântica no sentido da criação. Então, às vezes, eu gosto muito de alguma coisa e eu crio por causa disso. E também é uma maneira de fazer, né? Então, eu acho que, para além disso, a arte, ela tá no lugar da questão, tá no lugar do incômodo, mas também tá no lugar do prazer. E eu acho essencial. Tem gente que pinta, tem gente que... Tem gente não, gente. Eu, por exemplo, sou uma figura que eu faço o que eu faço por prazer. Eu tô trabalhando e é uma consequência. Trabalho porque eu preciso do dinheiro e eu preciso, né, de diversas outras coisas que isso implica. Mas eu gosto muito de pensar que eu sou artista porque eu gosto, porque é um jeito que eu tenho de demonstrar o que eu sinto e o que eu sou, né? Não só o que me incomoda, mas o que eu amo também. Uhum. Tem alguma coisa que move Lara Pires? Nossa, tem. O que move Lara Pires? O que me move? Tá passando tanta coisa na minha cabeça que eu não tô sabendo administrar a palavra. Eu gosto muito de pensar que uma das coisas que mais me move, assim, é o desejo. O que me move é o desejo. Eu acho que essa é a resposta. E é uma resposta bem, bem direta mesmo. E tá tudo bem, a gente teve uma convidada que falou que é o dinheiro. E tá tudo bem. Cada um é movido por alguma coisa. Tá vendo? Mas eu acho que, na verdade, não é uma coisa que eu acho que só me move. Eu acho que move as pessoas é o desejo. Né? Uma vez eu tava escrevendo versos do Subverso e aí eu sou a rainha das frases de efeito. Inclusive, vai sair uma minissérie que eu escrevi, acho que em março do ano que vem, que chama Formas de Amar, que inclusive, nós estamos... Eu não posso afirmar isso ainda, mas eu já posso soltar. Provavelmente vai ser lançada na plataforma de streaming da Amazon. E aí é extremamente cheia das frases de efeito. Aí um dia eu estava escrevendo o verso, quando tudo isso começou, eu estava escrevendo a websérie, né, Versos do Subverso, e aí eu fui assistir um vídeo daquele canal Epifania Experiência. Vocês já viram esse canal? Acho que não. Eu indico, maravilhoso, Epifania Experiência que chama. E aí, ele estava contando uma coisa sobre desejo e sobre esperança, comparando essas coisas, né? Que muitas pessoas falavam, o que me move é a esperança. A esperança... Aí, nesse vídeo, ele chega numa conclusão muito legal, que ele fala que a esperança não é a última coisa que morre, porque sempre vai existir desejo. Ou seja, o desejo sempre vai mover as pessoas, mover o ser humano, assim... ele até faz uma analogia de uma prisão, sabe? Você vai preso por um grupo de pessoas e ali você tem a certeza de que eles nunca vão te liberar. Você tá ali, você fica ali por 18 anos naquela gaiola. Você já não tem mais esperança de sair.
Mas se alguém abrir a gaiola, você tem desejo de sair dela. Sim. Você sempre vai ter esse desejo. Então, eu acho que é isso. Isso vai sempre estar dentro de você. É isso. É. É muito massa porque eu e o Paulo, a gente está num processo que vai estrear agora, que é a Caixa de Pandora. E que no texto a gente fala esse lance do desejo, né? E tem essa discussão. Será que o desejo é um pecado? Porque como é a frase que a Pandora usa? A gente brinca com a esperança, né? Que a esperança é a última que morre e a primeira que nasce quando tudo parece perdido e sem solução. Isso. E aí vem, a pessoa tem o desejo, né? Mas aí a esperança dela volta quando ela vê alguém chegando com uma chave perto daquela gaiola, sabe? Não. É isso. Pode morrer a tal da esperança, mas ela não é a última que morre, porque ainda atrás dela Acho que o vem desejo move a esperança. O desejo move tudo. O desejo tá no lugar do eu quero, da liberdade. A gente vai ter que refazer a peça. A gente não teve essa conversa antes. Não vamos estrear sexta-feira mais. Espera aí. Nossa, depois faz uma desmontagem. Nem estreou. Aconteceu isso. Desmontagem é ótimo. A primeira vez que me falaram de uma desmontagem, eu fiquei imaginando alguém desmontando o cenário, tipo assim. E eu não sabia o que era, né? Fazendo a peça de trás pra frente, você vai desfazendo as ações. Falaram pra eu fazer uma desmontagem do filme Três Luas, né? Eu fiquei pensando, gente, como fazer desmontagem de um filme? Aí eu fui entender que, na verdade, é um lugar de reflexão mesmo do processo, esse lugar da desmontagem. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, foi aqui. Aqui na mesa? Aqui com você, nessa mesa agora. Agora, nesse Ai. exato momento. Mas faz sentido. Então agora, Lara Pires, eu queria entender você, arte, liberdade e sexualidade na sua vida. Onde é que elas se conectam, os três juntos? Arte, liberdade e sexualidade. Em você, na sua arte, na sua vida em geral, como um todo. Eu acho que, como são coisas que permeiam a vida de todo mundo desde o princípio, todas essas três coisas estão ligadas a mim o tempo todo. Em quem eu sou enquanto uma pessoa pública, artista, enquanto uma pessoa individual. A sexualidade, a liberdade e a arte... A arte, para mim, também está num lugar de linguagem, né? Então, é a minha linguagem. Elas estão juntas e elas me formam a pessoa que eu sou e estão ligadas às minhas relações sociais, estão ligadas aos meus fazeres individuais, nas minhas questões também. Então, eu acho que são três coisas que andam juntas porque elas me formam enquanto pessoa e eu, enquanto pessoa, eu estou diante do mundo, eu estou diante de mim mesma. Então, eu acho que questão de autoconhecimento, questão das relações, implica as relações, né, gente? A gente se relaciona por conta da sexualidade, por conta do desejo, que também tem outras interpretações do que é desejo, por conta de como a gente se define. Tem gente que critica muito as pessoas que gostam de se rotular, né? Mas eu acho que é importante trazermos esse tipo de discussão, até para que a gente possa se sentir um pouco mais livre também, sabe? Quando você se define, você olha para o lado e outras pessoas também se definem, você acha um grupo. E você só acha esse grupo por conta dessa questão de troca, e essa troca é sexual. E não só no lugar do gozo e do desejo. Claro que não é sobre isso, sabe? Eu fico repetindo isso o tempo todo porque eu demorei muito desassociar a palavra sexualidade do sexo. E eu acredito que muitas pessoas que podem chegar a escutar esse podcast, nós repetindo aqui várias vezes a questão da sexualidade, podem trazer para esse outro lugar. Mas não. Eu acho que a sexualidade permeia tudo. E a liberdade também. A gente só consegue se relacionar porque, de certa forma, a gente se sente, pelo menos, um pouquinho livre em algum momento, assim. Só que é isso, né, gente? Nós somos todos privilegiados porque podemos ir e vir. Não estamos presos em uma gaiola, como a história do Epifania. Então, eu posso estar falando um monte de bobagem aqui porque eu não tenho nenhuma experiência prática de estar presa, né? Eu acho que existem muitas pessoas que responderiam isso com muito mais eficácia, assim.
pessoas que estão, de fato, no lugar de fala, assim, de já ter tido alguma experiência de prisão. A única prisão que eu enfrento hoje é uma prisão social, que ela existe por conta de questões patriarcais, por conta de sistema. E eu acho que o sistema está aí para controlar a gente. Toda vez que eu escuto a palavra controle, parece que liberdade e controle não andam juntas, assim, sabe? Mas eu acredito que seja importante também. A gente teve uma definição aqui, acho que no primeiro podcast, da 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 Maia. E aí ela falou que liberdade também são restrições, é restringir. E eu fiquei pensando muito nisso também sobre. E quem não escutou, pode ir lá escutar, viu? Foi o primeiro podcast sobre essa... Calma aí, ela não série. escutou ainda, não lançou. Então, O que aconteceu aí? Não, mas é porque a gente foi falar sobre liberdade com ela, a gente perguntou o que era liberdade. E para ela, liberdade é também restrição. Por exemplo, ela deu um exemplo maravilhoso que alguém já tinha dado. Não sei, não vou dar os créditos agora, desculpa. Um rio. Mariane Perobelli. Mariane Perobelli, que deu essa citação. Um rio só consegue ser livre porque ele tem margens. Ele só consegue caminhar porque ele tem margens. Então, essa liberdade é, de certa forma, restrita, mas é uma restrição necessária para ele poder caminhar. E isso dá... Eu lembrei justamente dessa fala quando você citou os rótulos, as definições que a gente busca. Eu sempre pensei isso na minha vida. Acho que todo mundo espera um futuro em que a gente não precise se rotular. Porque é muito ruim a gente ter que ficar pensando sobre isso e ter que se colocar nessa caixinha. Mas eu acredito realmente que na sociedade que a gente vive, o rótulo é ainda uma questão de liberdade. É a gente se colocar para o mundo, porque sem ele seria muito mais difícil, porque as pessoas ainda buscam essa caixinha, elas ainda colocam tudo em caixinhas. Sim. A gente tenta não colocar, mas às vezes a gente tem que ceder para conseguir exercer a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, né, nossas questões sociais. Então, acho realmente que a restrição, nesse momento em que a gente vive, ainda nos traz liberdade. Isso é muito irônico. É muito irônico. Eu acho que precisar que se restringir para poder estar supostamente livre, né? A caixinha que a gente é colocado que vai dizer muito de qual a liberdade que nos é concedida, eu acho. Por exemplo, uma mulher não tem a mesma liberdade que um homem cis dentro da caixinha dele. Essa caixinha que a gente escolhe não, que a gente é colocado vai definir muito da liberdade que nos é concedida. Assumir também, né? Exatamente. Caixinha. Gente, eu acho que nessa questão dos rótulos, por exemplo, eu acho que toda pessoa que eu conheci, quando ela gostava de... Nós gostamos de fazer parte de alguma coisa. Uhum. E nós não somos uma sociedade igual. Assim, igual, eu digo, temos uma diversidade incrível e enorme, e é muito interessante essa questão da liberdade, da restrição. Eu achei isso incrível, essa interpretação. Por isso que eu falo, liberdade tem muitas definições, é muito difícil ser tratado de um assunto que tem muitas definições. Mas também está nesse lugar de querer fazer parte de alguma coisa. E como nós estamos numa sociedade extremamente diversa, às vezes é importante a gente se rotular para encontrar pessoas que são parecidas com a gente, para que possam fazer parte da nossa vida também, assim, né? Eu adoro, por exemplo, eu acho que quando eu me defino atriz, eu estou me rotulando. Uhum. E eu estou fazendo parte de um grupo. E esse grupo me fortalece bastante. E me traz uma sensação, mesmo que falsa às vezes, de liberdade. Talvez porque seja mais fácil a gente ser livre em conjunto, né? Enfrentar, talvez, o sistema em conjunto, do que sozinhos, né? Isso é a união. A solidão, eu acho que também existe liberdade na solidão. Mas há quem goste de ficar sozinho. Eu não gosto. Então, eu gosto de ser livre junto. Eu acho que quando a gente fala de liberdade também, e lutar por essa liberdade é muito mais confortável, não digo fácil, porque não é fácil, mas é muito mais confortável a gente lutar por essa liberdade dessa caixinha quando a gente está em coletivo. Lutar por melhorias nessa liberdade. No final das contas, gente, eu acho que existe uma sociedade utópica na minha cabeça
qual não vamos precisar de nos rotular, igual vocês já disseram aqui. E assim, você vai poder, de fato, ser quem você é na essência. Eu acho que hoje nós temos muitas máscaras. A máscara social, o que eu estou sendo com vocês aqui é diferente. Não estou falando a questão de caráter, nem uma questão... Eu acho que vocês vão entender mesmo. A pessoa que eu sou aqui não é a pessoa que eu sou em casa. Existem diferenças. E, assim, será que, então, essas máscaras... será que eu sou uma pessoa livre porque eu tenho que usar essas máscaras? Acho que, assim, é bem complexo, assim. Será que isso é uma restrição? Meu Deus, quem eu sou? Tá vendo? Quanto mais a gente pensa, mais a gente encontra, né? Prisões, assim, e a gente tem que parar mesmo para refletir sobre isso. Eu acho que o podcast está se tornando, para mim, cada vez mais surpreendente. Quantas possibilidades existem, sabe? Ainda temos mais 2 episódios, mas esses 3 episódios já me fizeram refletir muito e expandiram totalmente a visão que eu tinha sobre esses 3 conceitos. Assim, eu tô adorando a experiência. Né? Ai, que bom, gente. Eu tô gostando muito de conversar sobre isso, sabe? Porque tava com saudade de conversar sobre coisas que me movem, né? E eu acredito que... Eu não sei, assim, eu queria até perguntar. Vocês tiveram uma epifania e falaram, ok, vamos falar de arte, liberdade e sexualidade junto. Olha, porque, nossa... assim, vocês são bem doidos, assim, junto. Nossa história, ela é muito doida. A gente começou com outras coisas. Mas a gente conseguiu caminhar para esse espaço. Que foi um espaço que eu achei muito interessante. Tá sendo muito legal escutar todas essas opiniões. Porque é isso, a gente acordou que no final desse podcast, a gente não tem uma conclusão. A gente tem mais perguntas. E eu acho que é justamente isso. É fomentar esse debate e jogar pro povo e entender quantas e quantas e quantas opiniões diferentes vamos ter. E nenhuma errada ou certa. Tem várias vertentes, várias opiniões, vários olhares, que é individual e coletivo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu acho que são muitos pensamentos, né? E aí por isso que eu perguntei para vocês, e tô falando aqui num tom de brincadeira, mas acredito que vocês selecionaram esse tema porque é algo que move vocês também, e talvez vocês teriam curiosidade de escutar. Porque tem coisa que eu penso, pô, você me joga uma palavra, eu interpreto aquela palavra da maneira que, enfim, usando os artifícios que eu tenho enquanto pessoa e enquanto bagagem. Aí, escutar o que é para vocês e para as outras pessoas, tô curiosa para saber o que as outras pessoas falaram sobre isso também, porque eu creio que tá uma coisa muito... De certa forma, eu acho que vai ter alguma coisa que vai se encontrar ali, mas eu acho que são pensamentos extremamente diferentes mesmo, e é muito curioso isso. E eu acho que, como na arte, a gente veio buscar esse contato humano mesmo para esse podcast, porque eu acho que não tinha outra maneira da gente entender mais, a gente explorar as nossas próprias bagagens, assim, talvez não seria o suficiente para responder tudo isso, ou para a gente, pelo menos, encontrar um pouco da resposta, porque a gente não vai chegar nela totalmente. Então, a gente teve que ir atrás, eu acho que, assim, não tinha como não receber vocês aqui para ter essa conversa, porque é a partir desses relatos, dessas vivências, no contato humano com humano mesmo, assim, que a gente vai conseguir explorar esses campos. Eu acho que uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, pegando os meus trabalhos, refletindo um pouco sobre isso também, o que eu busco com o meu trabalho são respostas para as perguntas que me surgem. Mas não existe, eu não procuro um resultado. Aí eu até vou falar uma coisa aqui que pode ser até meio... que algum de vocês pode até não concordar, mas eu acho que se a gente estivesse procurando o resultado, nós não seríamos artistas e sim cientistas. Apesar de que eu acho que as duas coisas andam juntas, na medida do tempo e enfim, elas não podem se negar, né? Mas eu acho que é isso. Por isso que, por exemplo, dentro dos meus filmes e do meu processo de pesquisa, eu uso como metodologia a investigação-criação, porque eu vou refletir a partir da minha prática. E ali eu vou criar outras perguntas, encontrar outras respostas, mas não tem um resultado. É tudo um processo. E é isso. Então, quando a gente vai para alguma coisa buscando uma resposta definitiva, é isso. Nós não estamos tratando de uma conta, né? Que vai ter um resultado certo para
para aquilo. Estamos falando de 3 temas extremamente devaneantes. Eu tenho certeza que eu vou chegar em casa, eu vou sentar e vou ficar pensando, gente, eu deveria ter falado isso. Nossa, mas eu pensei isso agora. E é sobre reflexão. A gente, esses dias todos aqui. Agora você definiu como a gente está. Mas eu acho que é um resultado que eu acho que a gente espera que tenha mesmo, que é essa reflexão continuada. Você saia daqui pensando, quem está escutando, saia daqui pensando, o que eu penso sobre arte, liberdade e sexualidade? O que é para mim? E que essa visão mude ao longo do tempo, porque tem que mudar, nós estamos em movimento. E eu acho muito legal também trabalharmos com a ideia de que a constância não é uma coisa... Tem gente que gosta bastante e tem lugares que é muito importante que haja essa constância. Mas que é muito interessante quando nós não nos esquecemos da parte essencial do equilíbrio, que é a transformação. Então, hoje eu penso sobre isso desse jeito. Amanhã, se vocês me perguntarem de novo, eu vou pensar de um jeito diferente. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem, porque eu me oriento uma pessoa desse jeito, confusa. Eu adoro ser. Me surgiu uma questão aqui que eu tenho com meus trabalhos, assim, não sei você. Porque eu acho que no audiovisual deve ser uma coisa mais difícil. Que é, toda vez que você termina um trabalho, você acha que ele tá pronto, realmente? Nunca. Eu tô pensando no Três Luas até hoje e o negócio já foi lançado, já tá rodando no Versus, eu penso até hoje, e nunca tá pronto. Eu sempre quero, por exemplo, continuar. Uhum. Pode ser que eu não continue com aquela leitura ou daquele jeito, mas eu vou continuar minha reflexão. Três Luas, por exemplo, meu último trabalho, que fala sobre as personagens mais perpetuadas no tempo, que é Medeia, Lilith e Atropos. Fala sobre a sexualidade feminina, fala sobre a culpa católica que a mulher carrega durante... Eu não vou falar nem anos, né? Eu acho que é sempre... Onde você vê uma sociedade que é patriarcal, a mulher carrega uma culpa católica, que é essa coisa esquisita da mulher que espera, sabe? A mulher espera o homem, a mulher espera o destino, o filho. E não, nós somos bem mais do que isso. Viajei. Fui lá longe na mulher, agora vou voltar, vou retomar, calma. Que você estava falando. Aí o trabalho surge como uma das minhas reflexões em relação a esse tema que me permeou ali. Mas eu continuo pensando sobre isso. E eu continuo achando outras formas de falar sobre isso. Sim. Então, ele nunca está pronto. O trabalho, ele nunca está pronto. Depois, né? Me veio porque, assim, no teatro a gente tem mais essa liberdade de estar mudando sempre. Me surgiu isso aqui sobre esse tema. Aí eu posso encaixar. Mas eu nunca tinha parado para pensar no audiovisual. Mas se você for pensar o trabalho enquanto produto, claro que ele tá pronto. Sim. Ele tá pronto, ele tá sendo distribuído, inclusive. Então, se você for pensar no produto, pelo menos no audiovisual, ele vai estar pronto. Mas eu acho que o que te motivou a fazer aquilo, eu acho que ele sempre vai te levar para outros lugares. Mas é muito legal isso que você fala sobre... Porque é isso, né? Eu defendi meu TCC semana passada, eu acho retrasada, não sei. E nós estávamos exatamente falando sobre esse hibridismo das duas linguagens do teatro e do audiovisual, que é uma coisa muito doida, que veio aparecendo agora... bem mais depois da pandemia, porque nós tivemos que nos reinventar e essa mistura de linguagem fez com que a gente não parasse, né? Isso é muito importante a gente entender. E aí, quando eu estudo isso, eu vejo que o teatro é uma manifestação humana livre. Uhum. Com as suas restrições. Mas o cinema já é uma coisa mais formatada. Literalmente. Sim. Existem métodos, existem técnicas, métodos, existem no teatro também, viu, gente? Mas eu falo que na criação teatral você usa aquilo como artifício para chegar em vários lugares. No cinema você é uma coisa meio... O Sedson sabe isso bastante também, faz trabalho de produção. Os quadradinhos, existe um cronograma e isso etapas. Tem que chegar nisso e vai ser isso, e pronto. Tem etapa e eu acho louco isso. No teatro também tem etapas, mas é sempre uma coisa, na minha experiência, era sempre uma epifania.
Quando a gente fez o I Shakespeare, vocês chegaram a assistir o I Shakespeare? Eu assisti. Uma eu não tava loucura aqui. aquele Ah, Tava negócio. perfeita. Uma loucura aquele negócio. São acho que são 7 textos do Shakespeare misturados numa bagunça vermelha. E eu lembro que o Narciso virava pra gente e falava, ó, vai entrar aí a questão da transformação e da liberdade de fazer também. Que ele falava, nós ficamos uma semana em cartaz e aí ele falava, todo o espetáculo, façam 5 coisas diferentes e que para que percebamos ou não. E era muito legal você entrar naquele espetáculo e falar, caramba, eu vou fazer 5 coisas diferentes, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, você esquecia o texto, mas já era uma transformação também, já fez diferente, você fingia. Já foi ali, uma, já. Já foi, e foi muito legal. E lá eu tava me sentindo extremamente livre fazendo isso, né, com as restrições, claro, porque eu tinha um roteiro, nossa, tô confusa, né, eu tinha uma dramaturgia para seguir. Viu? As restrições já eram fazer 5 mudanças. 5 mudanças. Era livre, mas tinha restrição. Livre. Livre. Se fosse. Eu fiquei pensando nisso, todo mundo preso numa sala preta de teatro, eu falando que era livre. Como se a gente pudesse sair no meio do espetáculo e falar: chega, não quero. Não quero mais. Essa é a minha mudança, Narciso. Um beijo. Cansei hoje, gente, não quero fazer essa cena. Seria legal um dia, se vocês quiserem montar um espetáculo aí, que a gente possa parar ele no meio. Vamos. E não, porque a gente tem a obrigação, querendo ou não, de terminar. Aconteça o que aconteça fora ali do jogo teatral, a gente tem que tocar, tem que levar para o final. Então, assim, pensando no audiovisual que o produto tem que estar pronto, talvez no teatro ele tenha também, né? Tem. Nossa, tá aí uma performance, né? Um espetáculo em cartaz que não acontece. Vende-se ingressos. Eu achei esse muito bom. Você vai ser um gênio, cara. Aí você No só audiovisual vende- também. Se Você alguém- faz todo um cartaz, vende ingresso, na hora que chegar não tem o filme. Nossa, mas aí você já gastou 8 mil reais só pra fazer isso daí, né? Porque no teatro, na guerrilha ali, você pega 100 conto e você faz um espetáculo maravilhoso. Vai fazendo parceria, buscando madeira na rua. Agora, sério, de verdade, gente. Até uma informação muito interessante. Eu nunca tinha gastado numa produção de espetáculo. E olha que eu estive desde 2017 em cartaz com a Pulse, que era um espetáculo totalmente articulado, e eu acho que nós gastamos com esse espetáculo uma média de, se no máximo, assim, uns 2.500 no espetáculo de 1h20, com várias coisas de cenário, com vários atores, e assim. O produto foi esse o valor. Agora, no audiovisual, um filme de 10 minutos, que é o Três Luas, um curta-metragem, foram 10 mil reais. Nossa. Foram 10 mil reais. E, assim, agradeço às leis de incentivo à cultura emergenciais. Acho que foi muito importante para permitir com que a gente fizesse também. Sou extremamente fora Bolsonaro. Acho esse um desgoverno. A cultura, ela merecia muito mais do que esse farelo que eles estão dando para a gente. Mas é muito importante entender que esses documentos, esses incentivos, eles foram democratizados, descentralizados. Então, alcançou quem estava no interior, por exemplo. Então, é isso. Metade desse dinheiro foi com lei de incentivo estadual. Estadual, né? Aldir Blanc é federal. E que essas leis continuem depois, que essa verba continue descentralizada. Exatamente, porque precisa alcançar as periferias e as cidades menores. Gente, é possível fazer arte no interior, em outros lugares que não sejam centros. E é necessário. E existe. Você até bem assim, didática. Eu fui esses dias para São Paulo. Tem uma diversidade muito louca naquele lugar, né? Um representante de cada lugarzinho. Eu olhava para as pessoas, eu sabia, do norte, aquele é do sul, aquele é do centro-oeste. E é uma mistura de cultural linda. As pessoas saíram dos lugares onde elas estavam e foram para aquele lugar, sabe? Então, imagina o que não tem no lugar onde essas pessoas saíram. Sim. Eu fico pensando principalmente nas manifestações artísticas da cultura popular. É riquíssimo isso. E vejo isso acontecendo nos grandes centros, mas eu também vejo a beleza enorme que é isso acontecer
nas periferias, né? Eu tô em Uberlândia em patrocínio ao mesmo tempo, porque eu tô fazendo arte na cidade de onde eu vim, de onde eu morei, que é uma cidade extremamente conservadora. Tô transformando espaços lá, como outros artistas também, acho extremamente necessário, e a gente precisa de incentivo para fazer isso, porque, né, não existe essa parada de querer fazer arte só simplesmente por amor. Isso é um ofício, então a gente precisa ganhar dinheiro para isso também. Então é importante. Sim. Eu faço por amor, faço por prazer, faço por desejo. É isso que me move? Mas eu também faço pelo dinheiro. E como acessar essa comunidade sem uma verba, né? Porque eles não têm como dar essa verba pra gente, né? Ela tem que vir de algum lugar. Tem, e vem dos nossos bolsos. É sério, velho, porque na verdade o que eles fazem eles se isentam da responsabilidade de investir diretamente na cultura, e aí criam essas leis de incentivo a partir da questão dos impostos das empresas, né? Então, basicamente, somos nós que estamos pagando, nós estamos investindo em nós mesmos. Nosso trabalho. E é isso que é interessante dessa guerrilha, sabe? Porque eu acho que é isso. Existe um jeito de você fazer um produto comercial, por exemplo, e ter os investimentos próprios, né? Mas eu acho que todo mundo consegue fazer. Gente, que isso? Que dia que eu ia ter 10 mil reais para fazer um filme de 10 minutos? Nunca. Nunca mesmo. Nunca. E olha que eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada. Porque a minha família, em relação à condição financeira, eles me ajudam muito e tenho essa possibilidade, né? Esse privilégio. E eles me apoiam demais. Financeiramente, inclusive, também, em alguma medida. Mas eu sei, por exemplo, que... Valentina, o filme que foi feito aqui em Uberlândia, que está na Netflix. Foi feito em Estrela do Sul, na verdade, né? Eu estava perguntando para uma das produtoras ali, mais ou menos, qual foi o orçamento do filme. Gente, passou 1 milhão. Olha isso. Passou 1 milhão. E tipo assim, pagando pouco a galera. Uhum. Por quê? Foi na guerrilha, aquele filme ali, gente, tá chegando... E a gente tem que bater palma de pé para aquela galera, porque foi na guerrilha. Com, sei lá, os investimentos desses filmes grandões, gente, 700 milhões e lá vai milhões, você até assusta, né? Imagina prestar conta disso. Quem é produtor sofre prestar conta disso. Por isso que você separa um pedaço dessa verba para contratar alguém que vai fazer essa prestação de contas. É sobre isso, Mas é isso, entender o audiovisual e também a nossa arte como mercado mesmo, mercadoria, né? A gente tem que ter essa mentalidade. Falando sobre audiovisual, o mercado audiovisual, ele é um mercado que move muito dinheiro. E tão desvalorizado aqui no Brasil. Muito. Porque, às vezes, quando a verba ela não chega, parece que é porque o mercado não move, não dá emprego, não gera emprego. E o mercado audiovisual é um mercado que gera muito emprego, direto e indireto. Imagina se tivesse verba, então. Nossa. Meu Deus. Exatamente. O tanto de coisa genial... É porque eu fico pensando nisso, sabe? O tanto de coisa genial que a gente ia começar a assistir. Sim. Nossa, Se as pessoas tivessem a sim, oportunidade de fazer... com certeza. Nossa, ia ser uma diversidade de linguagem. No audiovisual e no teatro também, né? Que querendo ou não, a gente também gera outros empregos, né? Com certeza. Sei lá, Diretos e indiretos. Sim. Um serralheiro, um marceneiro, não sei, pra fazer. Enfim, várias possibilidades. A gente muitas vezes não encara a nossa profissão como realmente um mercado, né? E aí as pessoas não encaram, consequentemente, a gente como mercado. E isso é muito ruim. Sim. Isso é muito ruim. Se você pergunta, por exemplo, para um design... O design, por exemplo, eu tenho uma amiga design... nós que somos artistas, temos muita dificuldade em até precificar o nosso próprio trabalho. Sim. Então, por quê? Isso é uma coisa genérica mesmo, gente. Né? Um tumorzinho, gente. Tem que começar... Por isso que eu bato palma quando a Maia fala que o que move ela é o dinheiro. Porque essa é uma mentalidade que a gente devia ter. Realmente, o que me move é o dinheiro, cara. Me paga que eu faço. Eu tô mais do lado existencial mesmo. Porque dinheiro é uma prisão também, né? Sim. E que liberta. Que leva a gente pra Cancún. Cancún é uma liberdade boa. A conversa tá muito, muito, muito boa. Mas a gente tem que acabar uma hora. Infelizmente, esse momento chegou. Mas antes eu queria te agradecer muito, 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 muito por ter cedido um tempinho, vir aqui conversar com a gente. 3 pessoas que você nem conhecia direito, eu te conhecia mais, mas nem era tanto assim também. Você deu um tempo, veio aqui, ver o que esses 3 queriam falar sobre arte, liberdade e sexualidade. Então, muito obrigado, viu?
E é isso. Ô, gente, eu agradeço demais vocês. Eu tô achando essa iniciativa, assim, sensacional. Me senti muito bem conversar com vocês, me senti bem tranquila. Continue fazendo isso, porque é uma manifestação de vocês, uma das, né, incríveis. E tô sempre à disposição e seguimos juntos. A gente só queria deixar um espaço para você repetir para o pessoal aonde encontrar os seus trabalhos, onde que eles podem te encontrar também no Instagram, né, as suas redes sociais. Legal. O meu Instagram, se vocês procurarem por Lara Pires, acredito que vocês devem encontrar, né? O arroba é _Lara Pires. E os meus trabalhos vocês podem encontrar Versos do Subverso a partir do meu canal no YouTube. O canal também chama Lara Pires. É o canal pessoal, na verdade. Pires com S. Versos do Subverso vocês podem encontrar no YouTube, tá aberto ao público. É uma websérie de 4 episódios. Tem também o Desalinho, que é um curta-metragem LGBTQIA+, feito em patrocínio, que tá no YouTube também. Podem procurar por Desalinho. Inclusive, nós estamos batendo mais de 35 mil visualizações. Tá ótimo. Olha... Tá ótimo demais, gente, porque a gente fez uma cidadezinha, assim, muito cabecinha pequena, mas enfim. E tem o trabalho Três Luas, que ele tá disponível pelo festival Fest e Arte. Então, é por tempo determinado. Ele vai ficar disponível até 30 de novembro. E quem for assistir e puder ajudar votando, nós estamos concorrendo a um prêmio com votação pública. Mas é isso, todos eles vocês encontram também no perfil. E tem o perfil do Crônicas de Apartamento, que é @cro.nicasdeapartamento. Lá eu deposito os meus pensamentos diários e as minhas crônicas. E tem um outro também, gente, quanta coisa! E tem um outro que também está disponível no YouTube, que é o Lira, que é um trabalho da nossa querida Débora Caprioli, que lançou agora pelo edital da Prefeitura de Uberlândia, que também está disponível no YouTube. E é um filme lindo. É uma como que fala mesmo? Quando é um braço de um projeto? Esqueci. Um spin-off da série Versos do Subverso. Então, é isso. São esses montes de trabalho. Só esse, só. Só isso. Poucos. Só isso. Esse do festival a gente encontra num site. É isso? Ou no YouTube? No perfil do Instagram deles, eles têm um link na bio, mas é num site. Na verdade, eu acredito que a gente pode compartilhar o link, porque eu não sei explicar direitinho para vocês como entrar nesse site. Mas o festival chama Fest e Arte. Beleza. Beleza? Muito obrigado por ter aceitado. Foi maravilhosa a nossa conversa. Então a gente vai ficando por aqui. Esse é o terceiro dos 5 episódios dessa série, que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Então, galerinha, não esquece de deixar o seu like. Acompanha a gente também no Instagram, @coletivoou. E até a próxima. Até, gente. Obrigada. It sound right, boy.